Quando o homem resolve dar a Deus mais do que ele pede, esse homem recebe de Deus mais do que ele precisa. Pergunte por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém. Eu vou repetir: Deus não deve nada a ninguém. Se você estende a mão para um amigo e o ajuda, e esse amigo depois lhe retribui, se você ajuda as pessoas que você nem conhece, se sente feliz e depois vem a recompensa, imagine quando você faz pelo reino de Deus. Quando eu descobri isso, comecei a traçar um princípio na minha vida. E eu disse: Senhor, eu sei que a minha igreja crê no céu e eu quero ir para o céu. Todavia, enquanto eu não for ao céu, eu tenho que morar na terra. E morando na terra, eu estou cansado de levar uma vida de miséria, uma vida de pobreza, uma vida onde eu vendo almoço para comprar janta. E quer ver como é a nossa situação? Quem aqui vai para o céu? Se a trombeta do cara agora, deixa eu ver. Se não levantaram, estão em dúvida, eu vou repetir para ver se você acorda. Se a trombeta tocar agora, quem daqui vai para o céu? Deixa eu ver. Parabéns. Agora, se a trombeta não tocar pelos próximos 15 anos, quem aqui ainda não tem uma casa própria para morar? Quem não tem um carro? Quem está endividado? Quem está com a conta no vermelho lá no banco? Cartão de crédito estourado? Quem é que está com o nome no SPC? Não fala, não fala! Não envergonha o reino. Tem algum empresário, microempresário, profissional liberal aqui no nosso meio que não está satisfeito com seus negócios? Tem aqui pessoas que estudaram, concluíram faculdade, não conseguem se estabelecer profissionalmente. Tem aqui alguém que, além de todo esse sofrimento, a sogra mora com ele na mesma casa? É só eu que sou lascado aqui? Deus pêsames. Nem tudo é perfeito na vida. Então escute, faz assim para o seu irmão. Eu estava pregando na Batista da Lagoinha, lá na igreja do André Valadão, da Paula, e no meio de uma mensagem poderosa, eu liberei uma palavra revelada. Eu disse assim: quem acredita que Deus pode fazer brotar no fundo da sua casa um poço de petróleo? E os mineiros danaram a rir que não paravam mais, porque conceberam uma ideia maluca. De repente, no meio daquela gargalhada toda, uma voz gritou lá no meio: Ei! Aí que a igreja riu mais ainda. Como eu não conseguia saber de onde vinha a voz, porque a igreja era muito grande, eu disse: pois bem, é possível, desde que você faça mais do que pode, então você receberá mais do que você precisa. Terminou o culto, eu estava no estacionamento da igreja, quando eu vi o barulho de uma bicicleta atrás de mim. Eu virei, olhei a bicicleta, um mineiro todo sorridente, e ele disse para mim: o senhor me conhece, pastor? Eu disse: não. Foi eu sou o mineiro que gritou aí, o Alisson. Eu creio naquele negócio, viu? Foi qual negócio? Negócio do posto de petróleo. Eu creio, vai nascer um posto de petróleo na minha casa. Eu falei: amém. E fui saindo de perto, porque esses crentes doidos deixam a gente com vergonha. Aí ele gritou: oh, pastor, mas só tem um jeito, senhor. Eu tenho que fazer mais do que eu posso. Foi o que o senhor disse. Ele enfiou a mão no bolso e começou a tirar do bolso notinhas de R$2 e moedas. Eu estendi meu olhar atrás dele e vi uma cesta de verdura atrás da bicicleta. Eu disse: meu Deus, esse homem é vendedor ambulante de verdura, é verdureiro. Pulei na frente dele, coloquei a mão no peito dele e disse: não faça, não precisa. Jesus viu que você tem fé, ele viu que você tem coragem, ele viu que não há barreiras na sua fé. Orei por ele e saí. Quando eu estava chegando perto do carro do pastor, aquele mineiro gritou e me passou vergonha no meio de todo mundo. Ele disse: ô pastor, o senhor não acredita nas coisas que o senhor fala, não é? O pai do André olhou para mim e disse: está vendo, meu filho? Eu voltei lá perto dele e ele disse para mim: pastor,
Está escrito na Bíblia: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, muitos frutos há de dar. Eu fiquei morrendo de vergonha, né? Um leigo ensinando a um erudito. Um homem matuto da roça falando com um homem de capital. Foi aí então que eu disse: então tá, o que você quer fazer? Ele disse: eu só quero sacrificar. Estendi minha mão e ele começou a colocar aquele dinheirinho na minha mão. Quando ele terminou, ao invés de ele soltar minha mão, ele agarrou minha mão e me deu um golpe de misericórdia. Ele disse: pastor, amanhã é jejum na minha casa. Ninguém vai comer pão e nem beber leite, porque o dinheiro do pão e do leite está aí na sua mão, pastor. Sentou na bicicleta e foi embora. E eu fiquei com peso. Fui para um restaurante naquela noite e não consegui comer. Eu estava passando mal. Fui para o hotel, tinha 2 caminhas no quarto onde eu estava. Coloquei o dinheiro numa cama e sentei na outra. E comecei a chorar. E eu comecei a dizer: Senhor, como pastor tem que tomar cuidado com o que fala. Olha o que eu fiz, eu tomei dinheiro de um matuto. Eu fiz um matuto da roça tirar o dinheiro da boca dos filhos, o pão e o leite. E eu estou me sentindo mal. Pai, me perdoa. Quando eu falei isso, o Senhor entrou dentro do meu quarto. E o Senhor disse para mim: não seja bobo. Profeta não faz milagre. Quem faz milagre é o Deus do profeta. O profeta fala sobre inspiração. Cabe ao homem que está ouvindo o profeta crer ou não. Se ele crer, se cumpre o que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crê no Senhor Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quem acredita nessa palavra? Resultado? Orei por aquele matuto naquela noite e esqueci. Passaram-se meses. Eu estava no meu escritório, chega uma caixa do correio. Quando eu abro a caixa do correio, uma joia dentro da caixa. Tinha que pagar meu programa de televisão. Corri com essa joia para o Ourives. O Ourives avaliou a joia e disse: olha, se vender como ela está aqui em preço de joia, não em peso de ouro, mas em preço de joia, são 60 mil reais. Tinha uma pedra verde lapidada na cara de um leão no pingente. Ele disse: isso aqui é uma esmeralda, pastor. Quem te deu deve ser muito rico. Eu disse: eu nem sei quem me deu. Corri para o escritório, peguei a carta, tinha 5 folhas dentro da carta. O povo que gosta de escrever. O milagre estava na última folha. Eu tive que ler a carta inteira. E a carta começava assim: pastor, quem fala sou eu, mas quem escreve é minha filha, porque eu não sei escrever. Pastor, eu sou aquele mineiro daquela igreja. Eu falei: ai, Jesus. Começou a me dar desarranjo. Eu falei: o homem achou petróleo em Minas Gerais. Resultado, ele conta a história dele dizendo que ele morava no mesmo sítio há anos. O sítio foi do avô. O avô repartiu a herança para os filhos, que eram muitos. O pai dele pegou um pedacinho da terra. O pai dele, antes de morrer, deixou a herança entre os irmãos e sobrou para ele um alqueire de terra. E nesse alqueire ele fazia canteiros, plantava verduras e vendia na rua. Ele disse que ele passou meses batendo a enxada no chão e dizendo: Deus, cadê meu poço de petróleo? Louco ou não? Poço de petróleo não dá na flor da pele da terra, dá nas profundezas. Não é com enxada que se cava poço de petróleo, são com perfuratrizes gigantescas. Mas a fé dele fazia ele enxergar o poço de petróleo nivelado à terra. Ele disse que um dia ele bateu a enxada com força demais e a enxada quebrou. Ele pegou a enxada, quando ele foi encravar, na navalha da enxada tinha um pó verde. Ele agachou, começou a cavar com a mão e começou a brotar pó verde no chão, pedrinhas verdes. Bateu o enxadão, mais pedras verdes. Resultado, ele encontrou no sítio dele uma jazida de esmeralda. Eu vou repetir para ver se você acredita. Uma jazida de esmeralda no sítio dele. Não precisa falar que ele ficou rico da noite para o dia. De vez em quando ele manda um presente para mim. Há poucos dias, até ontem eu estava falando com a minha esposa. Ele mandou um anel com uma pedrinha verde. Uma para mim e uma para minha esposa.